Olha, eu vou ser bem sincero, olha a vergonha que o Vitor Pereira tá passando, né? E a vergonha que o Flamengo passou. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Gregório, começando mais um vídeo nesse canal. Se você for novo aqui, já se inscreva, deixa seu like, tamo junto, valeu. E é nóis, galera. E rapaziada, o primeiro vídeo do ano no canal aqui, né? Então, vamos falar aí do Vitor Pereira no Flamengo, né, velho? Vamos falar aí toda essa treta que teve aí do Vitor Pereira, Corinthians e Flamengo. E eu nem queria falar, não, mas não dá, cara. Não dá pra deixar de falar disso tudo que aconteceu, né? Ainda mais depois da apresentação dele, que ele deixou de dar explicações e só provou que o Flamengo que manda, né? No futebol brasileiro, assim, que... Mano, vocês vão entender, fica até o final do vídeo, vocês vão entender por que o Flamengo manda no futebol brasileiro, na minha opinião, né? Mas vamos falar aí, né, do Vitor Pereira, então se você for novo, já chega se inscrevendo, deixando seu like, e é isso, bora pro vídeo. Porque tive calado este tempo todo, né? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. Eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa decidimos vir um ano. Temos de vir um ano ao Brasil, um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinamos um ano de contrato, não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos, e do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. Só se eu fosse maluco é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional, certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. O Hulk já. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir.
Bom, vamos contextualizar a história para não ficar nenhuma ponta solta aqui. O Vitor Pereira falou sobre esse assunto, deu a versão dele rapidamente, apresentamos agora para todo mundo aqui no Jogo Aberto e depois o que ele fez? Não, agora a assessoria disse, não teremos mais perguntas relacionadas ao Corinthians e sim apenas ao Flamengo, ou seja, não é? Censurou. Falar do Corinthians, falar do ano dele no Corinthians, não poderia mais. A nossa repórter começa a entrevista e faz um questionamento, perguntando sobre o que ele pensava em relação às palavras do Duílio, que o tinha chamado de mentiroso, entre outras coisas, e aí não deixaram a coisa seguir. Então a gente até vai reproduzir esse momento para que as pessoas entendam o que aconteceu. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Mano, eu sou corintiano, velho. Então, cara, o corintiano ele tá chateado com o Vitor Pereira, porque o que ele fez no Corinthians? Ele tirou os medalhões, cara, os ídolos do Corinthians, jogadores renomados do Corinthians, criou briga e a torcida defendeu. Por isso que a torcida tem o direito de ficar chateada e querer uma resposta, né? Já, mano, não tem nem... Flamengo, não é nem do Flamengo que a gente tá falando do Vitor Pereira, cara. Ele deve explicação. Daí os caras vêm e falam que ele não pode falar do assunto, velho. Não tem isso, não existe isso. Ele deve explicação, sim. Eu acho que... Pô, ele foi mau caráter, sim. Continuo achando. Eu sou corintiano, eu acho. Eu fiquei chateado pra caramba, assumo. E o corintiano, ele tem direito total de falar, de pensar nisso e de querer uma resposta, né? Porque ele usar o caso da sogra dele pra dizer que não quer renovar com o Corinthians e logo uma semana depois acertar com o Flamengo, pô, aí é sacanagem, né, mano? Quem não ia ficar chateado? Eu até entendo que a torcida do Flamengo, tem alguns aí que estão empolgados, né, falando que é chororô, mimimi. Mas, cara, se eles fizerem isso com o Flamengo, vocês vão ficar chateados também. Mas eu acho que não vai acontecer isso, porque essa parte que eu falei no começo do vídeo, que entra, que eu acho que o Flamengo que manda. Você não viu o que o cara falou? O diretor de imprensa falou, não vai falar mais disso, ponto final, já era. Aí agora você vai ver um vídeo agora, que eu vou mostrar pra vocês, de quando ele tava na Arábia. Ele tretou com o dirigente do time pra poder falar o que ele quiser, né? Agora aqui ele ficou caladinho. Tipo, o cara falou, pronto. Dá até pra ver que ele tá envergonhado, cara. Isso que, tipo, dá mais raiva ainda, sabe? Ele nem citou o nome do Corinthians, falou que o meu clube anterior, não sei o quê. E a torcida fica pistola mesmo, tem um total direito de ficar pistola. Aí o pessoal fala, tá com inveja do Flamengo. Não é inveja do Flamengo, o Flamengo tem total direito de contratar o cara. O cara deve explicação, porque ele não quis renovar, colocou a família no meio da história e acabou indo pro Flamengo. Então, não tem sentido, cara, não tem sentido. Vocês vão ver agora o vídeo dele na Arábia, olha aí pra vocês verem. Olha, eu vou ser bem sincero, olha a vergonha que o Vitor Pereira tá passando, né? E a vergonha que o Flamengo passou. Esse recibo aí, em relação a isso, é uma atitude ridícula. O Flamengo, ele vem se tornando ao longo dos anos num clube mesquinho, antipático por esse tipo de atitude. O Duílio, o Ronaldo tem essa informação certamente. Gente, o Vitor Pereira, ele não fica nem vermelho com essa cara de pau dele na entrevista coletiva de ontem. Se o Vitor Pereira e o Duílio, que assiste o programa, ele pode até entrar ao vivo aqui e me desmentir. O Vitor Pereira nunca falou pro Duílio isso que ele falou na coletiva. Não, eu fui claro, eu disse isso, disse aquilo, onde está a mentira, onde está o mau caráter? Se ele tivesse falado, olha, Duílio, é o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não quero renovar o contrato, eu vou tocar aqui o barco, e ele tivesse fechado com o Flamengo, não teria nenhum problema pro Corinthians. Isso aí eu posso te afirmar dentro da direção corintiana, que queria que ele tivesse ficado por 2 temporadas, ofereceu um contrato de 2 anos. Só que ele falou que ia, internamente, cuidar da sogra, que não ia pensar em trabalho nesse momento. Uma semana depois, ele fecha com o Flamengo. Isso não é mau caratismo? Não fica nem vermelho, né, Vitor Pereira? Uma vergonha.
O que fica, parece que bem claro, Chico, é que ele não tinha noção de que talvez esse convite do Flamengo fosse acontecer. Porque era só ter conduzido de uma maneira diferente. Eu bato nessa tecla. Porque quando você fala em problema de família, que é intransponível, que chegou o momento, você imagina que ele não vai trabalhar, não no Corinthians, mas em nenhum clube, porque a situação é gravíssima. Aí, de repente, vem essa proposta do Flamengo. E o Vitor Pereira aceita, porque claro que o Flamengo é atrativo, é o time com o melhor elenco do Brasil, é a principal torcida do país, tem uma estrutura excepcional, centro de treinamento, hoje tem um caixa melhor do que a maioria das equipes aqui no nosso futebol, mas eu imagino, por isso que eu penso que talvez isso não pudesse estar em curso, porque aí é muito errado o jeito de conduzir. Falaram sobre agora essa parte, o assessor de imprensa, que aí fica mediando, não é, tentando fazer alguma coisa. O Vitor Pereira tem uma situação na carreira, essa que você citou, que foi em 2014, quando ele estava na Arábia ainda, lá na Arábia Saudita, e depois de um jogo ele estava bravo porque um jogador dele foi agredido e estava bravo com o árbitro e começou a elevar o tom da crítica e estava meio que descontrolado. O assessor de imprensa do clube resolveu colocar panos quentes e dar uma moderada na história. E aí o Vitor Pereira não aceitou, diferentemente do que aconteceu ontem. Vamos rever. In the first place, I saw a bad professional player. Bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about what I want. If you excuse want, me. if you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can't talk about this outside. My friend, Further. is the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you. I'm in Excuse me. country. Yes. Understand? Excuse me. You want the police? No. Excuse me. I can say what I want or not. Coach. I ask you, I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. I saw a bad decision of the referee, a bad professional player, and a kid reaction from my play. This is, for me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody. Excuse me. Thank you, everybody, my friend. Thank you, everybody. Excuse me, we have some questions from reporters here. You have to answer a question from reporters. But not my question. Respect the Sure, I'm controlling just this. respect the Sure. this. Have a seat, please. Okay. Have a seat. Here you are Okay. adding value Okay, for my everybody. So Okay. we need to learn from your experience. Yes, we yes, have to yes. be Okay. patient with us and with your reporters. Patient, Okay. but I speak with I the respect- truth. You understand? okay. With the truth. Truth. Thank you very much for your words, speech. My words come from my heart. Thank you I'm so not much. a liar, my friend. I'm not a liar. We didn't say that you are a liar. I speak with the truth. You understand? Okay, we You didn't say cannot that you are a liar. What I can say here. Então, rapaziada, é essa parte aí que eu falo que entra que o Flamengo... Eu acho que ele não vai fazer isso com a mesma coisa que fez com o Flamengo, porque o Flamengo, ele bota a ordem, né, velho? O Flamengo bota a ordem no negócio, já falaram aí que ele não ia falar, né? E se fosse tempos antes aí, ó, ele falava, no Corinthians ele era praticamente assim, né? Teve treta com o setorista do Corinthians. Agora do Flamengo eu acho que não vai ter, porque o Flamengo ele manda assim, tem mais poder pra fazer o cara. Falou que não ia responder pergunta, não respondeu, pronto, foi pra outro assunto, acabou o papo, já era, deixou a explicação, mas ainda vai ter o ano inteiro, vai ser questionado isso, porque não pode ficar sem dar uma explicação concreta, né? E eu acho que os jornalistas vão cobrar muito ainda, velho. E eu quero ver quando for no jogo no Itaquera, né, velho? Quero ver se ele vai ou vai fingir expulsão também, igual que foi no último jogo aí pelo Corinthians. Então é isso, rapaziada, essa parte aí que eu falo Flamengo, né, do poder do Flamengo que tem no futebol. Ele tem grande chance de ganhar ainda no Mundial com o Flamengo contra o Real Madrid, porque ele é um bom técnico sim, né, embora eu não sei como é que ele vai lidar com os medalhões do Flamengo, não sei se vai ser igual o Paulo Souza, né, porque se for, já os caras vão queimar ele rapidinho. Mas eu acho que ele tem grande chance de fazer sucesso no Flamengo, infelizmente, né, o corintiano fica triste, mas é isso, vida que segue e vamos ver como que vai ser, né. Então é isso, rapaziada, como é que você achou aí de toda essa treta? Deixa seu like, se inscreva no canal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo.